Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Aí permaneceu 40 dias e foi tentado pelo diabo. Nada comeu durante esses dias e passados eles teve fome. Lucas 4:2. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Deus permite que sejais às vezes pagos com ingratidão, para submeter à prova vossa perseverança em fazer o bem. Guia protetor Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão a todos aqueles que nos auxiliaram de alguma forma durante essa semana. Sugestão para prece: prece para combater a dureza de coração. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos auxilie a viver o Teu Evangelho, a combater em nós a dureza de coração, para que possamos desenvolver a compaixão, a gratidão e a misericórdia. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que maravilha! Hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita. Então, quem pode fazer a triagem fraterna? Todas as pessoas que desejarem fazer o tratamento espiritual. Se você está com a sua mediunidade desequilibrada, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, ânsia de querer escrever, e então é uma oportunidade de você se equilibrar. Se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da comida, se você está triste, deprimido, com ideações suicidas, com tentativas de suicídio, você já pensou em fazer o tratamento? Se você tem discussões constantes com a esposa, com o esposo, brigas constantes entre filhos, entre pais e filhos, está irritado, discussões inadequadas nos ambientes de trabalho, na rua, em qualquer lugar que você esteja, você já pensou em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para atender todos aqueles irmãos que assim desejarem. Os amigos que se encontram fora do município de Alta Floresta, amigos que estão acamados e desejam fazer o tratamento espiritual, também podem fazer. Nós estamos utilizando a plataforma Zoom. Você entra em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É fácil chegar lá, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que buscais?
João, capítulo 1, versículo 38. Que buscais? A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Comunicação de Emmanuel publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 22. Meus amigos, que buscais? Essa foi a pergunta em algumas traduções. A tradução da Bíblia de Jerusalém, ele coloca: que procurais? João Batista se encontrava, e ele também tinha discípulos, e ele estava por ali, nos arredores, quando viu Jesus passar. E ele disse aos 2 discípulos que o seguiam: Eis o Cordeiro de Deus, vão procurá-lo. Então, o João Batista passa o seu bastão para o próprio Cristo, entregando a ele a força do caminho. Então, Jesus, quando vê os 2 seguindo-o, e eles gritam, Rabi, aí ele pergunta, o que procuram? O que procurais? Aqui na tradução que o Emmanuel está utilizando, que buscais? Então, meus amigos, o que nós estamos buscando quando a gente vai para a igreja? Veja aqui que a fala do Emmanuel, ele diz assim, no finalzinho da mensagem: ninguém ouvide a verdade, ninguém esqueça. Ouvide é esquecer, né? Ouvidar é esquecer. Então, ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscam? Que buscais? Umbral, não sei se os mais jovens sabem o que é, né? Em construções, geralmente, são as vigas, né? Que nós temos nas construções que seguram o teto.
né? Então, são os umbrais. Então, Jesus está a perguntar para você, para mim, né? Para cada um de nós, o que que a gente busca? E qual que é o nosso interesse quando a gente procura Jesus? É interesse mesquinhos, egoísticos? Eu quero me curar, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer a reforma íntima? Então, o que que eu estou buscando? O que que eu estou desejando? Qual que é a liberdade que eu estou buscando? Então, essa deve ser a pergunta que nós devemos responder ao Cristo. O que vocês buscam quando vocês vêm para a igreja? E quando vocês vêm para a casa espírita? Ou para qualquer outro templo religioso? Então, Jesus, como diz o Emmanuel, ele nos ensinou e exemplificou. E o processo do Cristo se deu pela cruz. Essa foi a consequência do Evangelho de Jesus. Hoje, nós não estamos mais sendo mortos nas cruzes ou condenados no, nos circos, né, no meio de leões ou queimados nas fogueiras. Então, hoje está mais tranquilo, vamos dizer assim, seguir Jesus. Porque na nossa região, no Ocidente, o Cristo já ficou saturado, essa palavra, se fala muito de Jesus. Por mais que nós temos diversos tipos de outras denominações religiosas que não são cristãs. Mas as que vivem na região do Ocidente já conhecem um pouco, já ouviu falar de Jesus. Na parte oriental já tem muitos lugares que nunca ouviram falar de Jesus. Então, quando a gente busca Jesus, nós devemos lembrar que hoje a cruz que nós vamos carregar é a da modificação íntima. Na época do Cristo também, mas ela estava condicionada a outros tipos de sacrifício. E hoje o sacrifício que nós devemos fazer é da reforma íntima. E lembrar quando Mãe Zefirina disse ao movimento Concafras que aos espíritas que precisava há mais de 10 anos atrás, falando: olha, gente, Fioco, vocês têm que fazer a reforma íntima, né? E aí os fiocos não fizeram a reforma íntima. Alguns faziam, outros não. Aí chegou o um momento que Mãe Zefirina disse: Fioco, vamos fazer uma agenda. Então, foi construída a agenda de papel e as coisas foram evoluindo e nós temos também a agenda, um aplicativo no celular que podemos baixar da agenda da Reforma Íntima. Então, a Mãe Zefirina provocando em nós a necessidade da transformação íntima. Não quer que, a gente já comentava ontem, não quer que nos fazer de santos, mas quer que a gente se esforce em fazer diferente, em fazer o bem, em ser construtores do Evangelho, que possamos de fato também viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Então isso precisa urgente. Como o Emmanuel fala aqui, os homens estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então a gente busca muitas vezes Jesus por satisfazer questões egoístas nossas, e não para amar, não para viver a fraternidade. Às vezes nós congregamos no mesmo grupo,
mas não tem comunhão. Estamos ali individuais. Cada ser que está ali está com uma preocupação íntima. Não existe uma preocupação coletiva, não existe uma preocupação de comunhão. E isso também pode acontecer dentro da casa espírita. Então, cada um de nós precisa trabalhar no seu íntimo para que, de fato, a gente possa fazer do nosso lado, ao redor de nós, dentro de nós, as transformações. Que quando olhavam para os discípulos, falavam, vejam como que eles se amam, né? Então, entre nós também, as pessoas ao verem-nos vão dizer, vejam como que eles são comprometidos com o Evangelho. E às vezes a gente faz da casa espírita, por exemplo, de uma atividade, somente um passatempo. E não há compromisso, não é engajamento. A gente assume uma tarefa, mas falta, não comunica, sobrecarrega os companheiros. Então, é preciso a gente modificar-se. É preciso sair do discurso lindo de Jesus, do discurso comovente. É preciso viver Jesus. Então, meus amigos, esse é um esforço muito grande. Eu não estou aqui dando moral em ninguém, porque eu não tenho moral para isso, né? Estou falando para mim, para que eu também consiga viver o Evangelho de Jesus. Que eu saia do discurso e eu consiga também praticar Jesus todos os dias. Então, meus amigos, vamos fazer prece, vamos pedir a assistência dos nossos guardiães que estão sob o comando de Jesus a nos auxiliar. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos cada um dos nossos colaboradores, trabalhadores da casa espírita, evangelizadores, os instrutores, aqueles que trabalham na sopa, aqueles que auxiliam na organização do espaço, na limpeza, aqueles que organizam os copinhos com água, que organizam as cadeiras, os mobiliários, para que tudo esteja em harmonia. Olha, Jesus, para cada um de nós, para que nos fortaleça na fé, para que nos consigamos, de fato, estar contigo, como estás conosco. Vem, Jesus, fazer morada em nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.